Boa tarde, Bnei Israel, Kol Israel, povo de Israel, nação de Israel, Efraimitas e Yahuditas, duas casas de Israel que estão espalhadas pelas nações. Meu nome é Youssef Ben Avraham, eu sou um morê, um professor de origem israelita do nosso povo. Há mais de 15 anos eu tenho feito Teshuvah, retornando às minhas origens. Sou um judeu de origem italiana, que sigo o Mashiach na Torá, os profetas, os Neviim, e sigo todas as Minhagim, todas as Moadim que estão na Torá, e também sigo essas comemorações que não estão relatadas na Torá, mas que têm um valor maravilhoso para o nosso povo. E nós estamos seguindo Hanukkah. Nesse segundo dia hoje de Hanukkah, eu estive conversando com os meus filhos e eu li 2 Macabeus capítulo 7 para eles, pela primeira vez. Li para o Yosef, para o Nathaniel, para o Avner, e mostrei para ele o que as atrocidades de Antíoco Epifanes para fazer que aquela família violasse a Torá. Sabe com quê? Talvez muitos vão falar assim: ah, mas não tem problema nenhum comer um porco, uma carne de porco, uma carne suína. Vocês vão ver no capítulo 7 de Macabeus a importância da kashrut, da comida. A Torá não é para salvação, meus irmãos. A Torá é para mostrar o que está errado. O alimento não é para você ser salvo. Vai nos hospitais aí, você que tem problema de pressão alta, de diabetes, de alimentação errada, quando você faz um check-up e sua pressão está alta, sua diabetes está alta, a primeira coisa que ele vai mandar fazer é você fazer uma dieta. Deixar de comer gordura, deixar de comer carne vermelha muitas vezes. As pessoas que fazem cirurgia, os médicos mandam não poder comer carne de porco, não comer camarão, frutos do mar, que essas coisas têm uma reação contrária no organismo. Agora, por que você acha que em Vaikra, Levítico capítulo 11, o Criador instituiu que alimento você pode comer e que alimento você não pode? Tem muitas pessoas que estão ensinando agora que um outro Cristo, um outro Messias, entre aspas, veio na aliança renovada, chamada de Novo Testamento, e agora você não tem mais problema e pode comer qualquer coisa. Como se esse Deus do Novo Testamento tivesse o poder de modificar a Torá que foi dada para o povo de Israel e para aqueles que obedecem a sua palavra. Eu quero dizer que esse Cristo, esse Messias que tem ensinado Efraim, e esse Messias que os Yahudim, os judeus, têm fugido, o verdadeiro Mashiach, Yahushua HaMashiach, esse Mashiach não ensinou a violar a Torá. Esse Mashiach não ensinou você a estar violando cada mandamento. Ele disse em Matitiahu capítulo 5, 17, que enquanto tiver sol, enquanto tiver terra, enquanto tiver lua, enquanto a terra girar, enquanto tiver dia, que essa Torá nunca, os mandamentos, as instruções do Criador, jamais se findarão. E eu quero ler com vocês Macabeus, capítulo 7. Para você que é um Bnei Israel, você que está retornando à origem israelita, não entre em religiões judaicas, judaísmo, seja lá qual for, nem judaísmo nazareno, nem nenhum tipo de judaísmo que termine com ismo. Seja um israelita, seja um adorador do Criador. Nunca faça comum o que o próprio Criador disse que não era comum, que era kadosh, que era puro. E essa família que eu li hoje com os meus filhos, essa mãe e esses 7 filhos, eu espero que nesse Hanukkah, não sei se você já ouviu essa história, porque infelizmente no meio messiânico judaico eles só frisam um acontecimento que ninguém sabe se foi verdade, que é o acontecimento do azeite da menorá. Pode até ter sido verdade, mas não fala, que isso é uma tradição, que aquele azeite
ele só dava por um dia e acendeu, ficou 7 dias. É lindo, maravilhoso se isso for verdade. Mas não é isso que eu quero falar hoje, não. Eu quero falar de famílias que não aceitaram o domínio grego de Alexandre o Grande, depois de Antíoco Epifanes, para fazer que nosso povo comesse o que não poderia comer, idolatrasse deuses, Zeus, dentro do Beit Hamikdash, ofereciam porcos, proibiam a circuncisão do nosso povo. E hoje nós temos visto muitos ensinando por aí que quem está ensinando que não pode comer porco, que não pode comer insetos, que não pode comer gordura, que não pode comer coisa que prejudica o seu corpo, e são judaizantes. Então eu quero dizer para você que está retornando, você que é um israelita de coração, não precisa ser de DNA não, o israelita enxertado, seja ele Yehudá, Efraim ou estrangeiros, que você foi enxertado na oliveira, lá na raiz dela, existe uma seiva, que ela manda os nutrientes para todos os galhos. Eu estou falando de Yahushua HaMashiach, que representa o Pai encarnado aqui na terra, que representa o próprio Yah em forma humana, e não um homem comum, e não um ser híbrido, metade homem, metade Elohim, e não um anjo somente, e não um profeta somente, mas o Yud Rei Vav Rei em forma humana. Veja essa família em 2 Macabeus capítulo 7. Uma mãe vendo o assassinato dos seus 7 filhos por não violar a Torá. Essa mãe maravilhosa, não fala do pai, aqui só fala da mãe. Talvez mataram o esposo dela nesses assassinatos todos que Grécia fez lá na época. Mas olha o que diz 2 Macabeus. Que você se inspire, Bnei Israel, filhos de Israel, israelitas, nessa passagem, que infelizmente não está no cânon judaico, que infelizmente não está em escrituras, mas ela é verdade, é verídica, e até uma forma cômica, ela está somente no cânon da Bíblia Católica. Quem sabe na nossa 5ª edição da Restauração das Escrituras, a edição Verdadeiro Nome, nós possamos colocar vários outros livros, mesmo que não sejam canônicos, entre aspas, mas que sejam históricos, para as pessoas saberem como aconteceu aqui na época de Hanukkah, aqui nessa passagem com o nosso povo de Israel, todos os latrocínios, os assassinatos, as torturas que foi feito por nosso povo, simplesmente para se comer um pouquinho de carne de porco. Leia isso. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Olha isso. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos, um dos filhos, daqueles 7 filhos, que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. Engraçado, hoje nós estamos vendo, não, você pode comer o que você quiser, Efraimita. Você pode comer o que você quiser, não faz mal comer carne de porco, não faz mal comer peixe sem escama, sem barbatana, não faz mal comer danoninho com cochonilha, que é inseto esmagado, não faz mal comer nada, porque o que entra não contamina o homem. Não é assim que você aprendeu muitas vezes na religião, mas o que sai é o que contamina. Agora, o contexto daqui não está dizendo da alimentação, está falando para lavar a mão. Se era pecado comer sem lavar a mão, não está falando do que você comia, porque já nas escrituras, na Torá, o Criador deu instruções alimentícias para nós vivermos mais sem doença. Verso 3. O rei fora de si ordenou que aquecessem até as brasas sertãs e caldeirões. Então quer dizer, vocês não vão comer não? Começa a esquentar a brasa e vamos começar a tortura. Vamos começar agora a maltratar aqui, a destruir. Quero ver se vocês vão aguentar, se vocês acreditam mesmo no que vocês estão falando. Verso 4. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortasse a língua do que falaram daquele irmão israelita por primeiro. E depois que lhe arrancaram a pele da cabeça, irmãos, olha, arrancaram a pele da cabeça, que lhe cortassem também as extremidades. Tudo isso à vista de seus irmãos e da sua mãe. As extremidades das mãos, dos pés, dizem outros manuscritos.
as pontas, começaram a destruir aquele rapaz, e os outros irmãos vendo aquilo. Imagine você hoje, vendo seus filhos, seus irmãos sendo mortos, assassinados aos poucos, sendo ali destruídos. Eu, quando li isso com os meus filhos, eu quis mostrar para ele que Hanukkah não é só uma comemoração de luz, de alegria, mas para mostrar o que o nosso povo sofreu por guardar a Torá. Verso 5. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando, esse rapaz, né? Para assá-lo no sertã. Sertã talvez deve ser uma chapa. Enquanto o vapor da panela se espalhava em profusão, os outros com sua mãe exortavam-se mutuamente entre eles a morrer em coragem. Bendito é o nome de Yahuwá, Baruch Atah Yahuwá, Baruch Hashem Yahuwá, Bishem Yahushua HaMoshiach, por essa família. Eles vendo o irmão sendo destruído, eles davam força aos próximos que iam ser mortos, para não deixar o medo, a violação à Torá tomasse conta, porque aquilo era um corpo. Precisa ter o Criador mesmo no coração, precisa ter Ele mesmo na mente para você viver e entender o que estava acontecendo aqui com aquela família. Só quem segue a Torá no coração e na mente, não legalismo, não tradição humana, não alahá, não doutrinas legalistas da Torá, por favor, mas uma Torá viva, uma Torá que tem poder de mostrar para nós o que está certo, o que está errado, porque a Torá não salva, o que estava é o Mashiach e a Yahushua, porque ele é a Torá viva. Só o Mashiach pode nos salvar, porque está escrito na Torá que Yahuwá Salvador salvaria a humanidade através do Mashiach, que faz parte e tem a essência do grande Yud-Rei Vav-Rei Yahuwá, porque Yahushua HaMashiach é Yud-Rei Vav-Rei encarnado. Versículo 6. Yahuwá nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós. Como diz claramente Moshe no seu cântico e de admoestações, ele terá compaixão de seus servos. Morto desse modo, primeiro, o rapaz foi morto. Conduziram o segundo ao suplício. Suplício, irmãos, é algo que é para acabar mesmo com a pessoa. É uma maldade excessiva. Era como os romanos faziam na Idade Média, de cortando as pessoas aos poucos para elas se arrependerem de ter seguido a Torá. Mas um Bnei Israel não se arrepende. Olha isso, arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe depois: comerás carne de porco? Ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Arrancaram a pele da cabeça dele. Fizeram suplício com ele, maltrataram ele. E aí ainda falaram assim: olha, agora você vai comer a carne de porco? Quantas pessoas têm se vendido por um prato de lentilhas? Quantas pessoas têm se vendido por uma falsa interpretação das escrituras? Quantas pessoas colocam Rav Shaul, que chamam de Paulo, como Paulo disse, ninguém sabe quem é o Messias, nem quem é o Criador, mas idolatram Paulo como se fosse Elohim. E pega uma tradução grega que jamais violou a Torá para dizer que nós podemos hoje violar a Torá e seguir do jeito que a gente quer. Comer o que a gente quer, adorar do jeito que a gente quer, se vestir do jeito que a gente quer, trabalhar do jeito que a gente quer, falar do jeito que a gente quer. A Torá tem um princípio para nós. E olha, o 8, ele respondeu, esse rapaz, né? O segundo, ele respondeu: não! No idioma de seu país. Ele disse: não! No idioma de seus países, e padeceu então os mesmos tormentos do primeiro. Prestes a dar o último suspiro, ele disse: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida perpétua se morrermos por fidelidade às suas Torot, às suas leis, os seus mandamentos. Aleluia! Bendito é o teu nome. Após este, torturaram um terceiro, irmãos.
reclama a língua. Ele, reclamada a língua, ele a apresentou logo. E estendeu as mãos corajosamente. Ó, se você quiser cortar, pode cortar, que eu também não vou falar nada. Aleluia. Bendito é o teu nome. Verso 11. Pronunciou em seguida estas nobres palavras: do chamar em céus recebi estes membros. Olha. Mas eu os desprezo por amor às suas torote, às suas leis, instruções, teus mandamentos. E dele espero recebê-lo um dia de novo. Pode arrancar esse corpo todo aqui. Um dia o Criador vai me dar um corpo novo novamente. Aleluia. O próprio rei e os que rodeavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada os sofrimentos. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto, irmãos. Agora é o quarto filho dessa mulher, está vendo tudo, cada um morrendo, por seguir a Torá. Enquanto muitos por aí ensinando que não precisa seguir Torá, que Torá é maldita, a nossa família, dos nossos patriarcas antigos aqui, ó, dando testemunho de que a Torá é verdadeira. E este disse, quando estava a ponto de expirar, morrer, é uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Elohim e Yahuwá nos ressuscite. Mas para ti certamente não haverá a ressurreição para a vida. Olha, eu tenho certeza que eu vou ressuscitar. Mas você, meu algoz, não sei não. Você que está fazendo isso, não sei não. 15. Arrastaram em seguida o quinto e torturaram-no também. Mas ele, encarando o rei, lhe disse: ainda que mortal, tens poder sobre os homens e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo é abandonado por Elohim. Olha, não pense você, Bnei Israel, que está retornando agora no Brasil inteiro, em cada cidade do Brasil todo. Não pense você que o seu sofrimento de estar querendo obedecer os mandamentos tem sido em vão, não. Porque eu também sofro, eu conheço os irmãos que estão sofrendo, pagando um preço caro por estar querendo obedecer a palavra. Mas o Criador é conosco. É conosco. Nós não chegamos a ser perseguidos como essa família. Mas o Criador é com você e comigo. Nunca, jamais, siga qualquer mandamento sem entender. E também nunca, jamais, despreze qualquer mandamento sem pesquisar. Porque hoje as pessoas não estão pesquisando a palavra, meditar, saber o que é que precisa seguir. Que a Torá é perpétua, mas tem mandamentos que eram reservados somente para o templo. Para o Beit Hamikdash, os sacrifícios. Mas o resto dos mandamentos, das instruções do Criador hoje, valem para nós. 17, irmãos. Espera, verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará, a ti e a tua raça. Após este, fizeram chegar o sexto filho, irmãos. Falta só mais um e a mãe, que disse antes de morrer: não te iludas, nós mesmos merecemos esses sofrimentos, porque pecamos contra o nosso Elohim, e em consequência recebemos esses flagelos surpreendentes. Aqui temos um israelita verdadeiro. Agora eu quero dizer para vocês que dizem que muitas vezes, olha, Hassatan tem feito isso, Hassatan não é Hassatan não. O Criador lá em Devarim, em Deuteronômio 28, diz claramente: se o povo se desviasse dessa Torá, se ele se desviasse, os inimigos entrariam na cidade e iam fazer tudo isso que está fazendo por essa família. E esse filho aqui, ó, ele se lembrou de Devarim capítulo 28 e disse o seguinte: não te iludas, nós mesmos merecemos esses sofrimentos, porque pecamos contra o nosso Elohim. Ele reconheceu, irmão, que a invasão grega ali em Israel é porque o povo estava em pecado. Você e eu somos destruídos, não é porque Hassatan se levanta, não. É porque você e eu muitas vezes damos brechas, abrimos as portas para que as pessoas venham nos destruir porque estamos violando a Torá. Você que está ensinando que não precisa seguir a Torá, que pode comer qualquer coisa. Você que está dando risadas do povo de Israel. Você que está falando que somos judaizantes. Nós estamos orando para que você abra os seus olhos e você entenda que não é nada disso que você está lendo nessa tradução forjada, dessa tradução grega, dessa tradução massorética do Tanar também.
Mas você pode ver a verdade da Torá explícita até mesmo em livros que não estão no cânon, como aqui em Macabeus. Esse jovem reconheceu que toda a nação de Israel estava em pecado, por isso que eles estavam sofrendo por isso. Olha, irmãos, 19. Mas não creias tu que ficarás impune, após haveres ousado combater contra Elohim. O Criador está permitindo a gente ser destruído aqui, mas você que está me matando, não vai ficar impune não. Não pense em você que o Criador vai deixar as pessoas que fazem o que querem, que ensinam o que querem, que enganam quem querem, impunes. Não, jamais. Versículo 21. 20. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia e o suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava, sabe em quem, irmão? Aqui está aqui, ó, na Bíblia grega, Senhor. Sabemos que é Yahuwah, é o Yud Rei Vav Rei, porque sua esperança repousava em Yahuwah, porque o povo de Israel tem um somente Elohim, Yahuwah, Yahushua HaMashiach. Bendito é o teu nome. Imagine uma mãe, você que é uma mãe, está me vendo pelo Facebook, vendo seu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos sendo torturados, cortados, queimados, e você ainda está alegre, porque eles sabiam do heroísmo daquelas crianças que não tinham negado a Torá. Bendito é o teu nome. Não negue a Torá, meu irmão. Não negue a Torá, minha irmã. Você que está ensinando seus filhos, o irmão, o esposo que está ensinando seu filho, não tem muito tempo, mas está ensinando. Não negue a Torá. Ensine o básico para eles, para que eles nunca cresçam e falem: olha, eu não conheço a Torá, ela é estranha para mim, como está no livro dos profetas. Que ela nunca seja estranha para nós. Ele exortava a cada um no seu idioma materno. Ela exaltava a cada um no seu idioma materno. A mãe, ó, exaltava. Vai, você tá, quando ele estava morrendo, exaltava, talvez dando consolo. Não nega a Torá, não nega o Criador. Sofra, mas não morra. Não negue a Torá. Não morra negando a Torá. E cheia de nobres sentimentos, essa mulher, com uma coragem varonil de um homem, ela realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescentes em seu seio, porque não fui eu que vos deu nem a Nefesh o ser, e nem a rainha vida, e nem fui eu mesma que ajuntou vossos membros. Não fui eu que criei vocês no meu ventre, ela falando, mas foi Yah que criou a gente no ventre. Que emuná maravilhosa é essa? Baruch Hashem Yahuwah. Que emuná fantástica. Que Hanukkah é esse? Esse é o verdadeiro Hanukkah. Retornar, reconhecer que estava errado, mas não negar o Mashiach, não negar a Torá, não negar as instruções do Criador até o final. Versículo 23, irmãos, está acabando, tá? Mas eu queria que não acabasse, não. Eu queria ter famílias dessas do meu lado. Em todas as minhas viagens missionárias, muitas pessoas têm se demonstrado, talvez não como essa família, mas estão lutando também, como eu estou tentando lutar, nesses quase 15 para 20 anos aí em Techuvá. Mas o Criador do mundo, que formou o homem, a sua origem, e deu existência a todas as coisas, vos restituirá, irmãos. Olha essa mulher falando em sua piedade, tanto no Ruach, no Espírito, como na vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos por amor das suas leis. Receando, todavia, o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, o mais novo, o caçula, né? Que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz. Olha, vou deixar o seu filho rico e feliz. Não é assim que as pessoas estão querendo hoje, só trabalhar, quer violar a Torá, quer fazer qualquer coisa para ficar rico e feliz. Antíoco fez a mesma coisa. Você que fala, olha, você que guarda Shabat, você que come isso, é besteira. O que importa é trabalhar, ganhar seu dinheiro, ficar rico e feliz. Saiba que Antíoco Epifânio tem esse Ruach, esse espírito, que ronda hoje essas pessoas que falam isso. Olha isso! Queria fazer rico e feliz aquela criança para preservar ele só se ela comesse um pedacinho de porco. Se abandonasse as tradições de seus antepassados, o que é a Torá, tratá-lo
como amigo e confiar-lhe cargos. Vou fazer tudo isso com seu filho, mulher. Olha, o resto dos seus filhos é tudo em pedaços. Você não vai preservar o seu caçula? Como o jovem não lhe deu importância alguma, aleluia, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos, para que o adolescente salvasse a sua vida. Até o rei queria que a criança mais nova salvasse a sua vida para poder comer um porquinho, para violar o Shabat, entendeu? Para dizer que os judeus não prestam para nada, que os judeus são todos Illuminati, como você olha por aí hoje na internet, que os judeus são todos maçons, que os judeus são todos perdidos. É assim que você tem visto ensinar no Facebook esses grupos de antissemitas, que não sabem discernir da banda podre do judaísmo e dos israelitas que não se contaminam. Aleluia! Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, olha, disse-lhe na língua materna, em ivrite, né, hebraico: Shelibnei, meu filho, compadece-me de tua irmã, de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. 28, irmãos. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Reflete bem tudo que vês. Elohim Yahuwah criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, meu filho, pois este é o algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da piedade eu te encontre no meio deles. Aleluia, que mãe maravilhosa é essa. Filho, se entrega, morra, mas não viole a Torá. Irmãos que estão me assistindo hoje, morram, mas não violem a Torá. Não se vendam. Não se vendam por dinheiro. Não se vendam por samiramis, por dinheiro, por mamon. Não se vendam por emprego bom, por carro bom. Porque eu já tive tudo isso. Eu já trabalhei em empresas americanas. Trabalhei, sustentei minha família, ganhava muito dinheiro. E um dia eu tive que escolher entre seguir a Torá e ensinar os meus filhos e salvar o meu casamento, ou só ganhar dinheiro, e status, e carro zero, e casas, e comissões maravilhosas. Eu e minha casa hoje seguimos a Yahuwah. Versículo 31. 30. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse: Que estais a esperar? Não atenderei às ordens do rei. Eu obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moshe. Tem gente que diz que a lei é de Moisés, mas até no evangelho aqui que diz que não é inspirado, diz que é aquele que deu a Torá aos nossos pais. A Torá não é de Moisés, de Moshe, irmãos. A Torá é de Yahuwah, as comemorações é de Yahuwah. A cachurute que você tem que comer para seu corpo estar bom, pra você não ficar doente em hospitais, para depender desse SUS da vida, é a Torá de Yah. Olha que maravilha. Não atenderei às ordens do rei. Eu obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moshe. Como Mashiach é o intermediário da Torá. Ele é a Torá viva, ensinando a casa de Israel a retornar. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os Yahudim, no caso aqui a casa de Judá, né, os judeus, Yahudim, não escapará a mão de Elohim. Quanto a nós, e por causa de nossos pecados que sofremos, reconheceu aqui, israelita, você tem que reconhecer que está violando a Torá. Você tem que reconhecer que não é Rassatã coisíssima nenhuma, que não é o diabo como ensina as religiões aí não. É as suas atitudes erradas com o Criador, que tem aberto portas para que você passe o que está passando hoje. Talvez você não queira mais seguir a Torá e está deixando esses Antíocos Epifanes dominar a sua mente, dominar a sua casa, talvez você queira preservar seu casamento, seus filhos e deixar a Torá de lado, siga a Torá. Talvez você queira mais amar o seu serviço do que a Torá, do que o seu Criador. Obedeça ao seu Criador, obedeça a sua Torá e você vai ter 100 vezes a mais aqui na terra. Aleluia. Bendito é o nome de Yah. Versículo 32. Quanto a nós, e por causa de nossos pecados que sofremos, ele reconheceu, né? E se para nos punir e corrigir, Elohim vivo e Yahuwah nosso, se irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com seus servos. Arrependimento. É impossível arrependimento sem Torá, viu?
É impossível um arrependimento sem Torá. 34. Ímpio, não te exalte sem razão, embalando-se em vãs esperanças. Enquanto levantas a mão sobre os servos do céu, tu ainda não escapaste do julgamento do Elohim Todo-Poderoso, que tudo vê. Enquanto meus irmãos participavam agora da vida perpétua, em virtude do sinal da aliança, da Brit, da aliança, da Torá, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Elohim. A exemplo de meus irmãos, entrego o meu corpo, olha esse menino, o caçula, e minha vida em defesa às leis, às Torote, à Torá de nossos pais, e suplico a Elohim que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Tomara tu, em meio aos sofrimentos e provações, que reconheças nele o Elohim único. Bendito é o teu nome. Enfim, que se detenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Versículo 39 está acabando. Abraçado de ira, enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade, é o caçula, né? Do que os outros. Também depois de palavras de Irua desce. E a mãe também, faça isso, meu filho, não negue. Esse menino foi o que mais sofreu. Mas foi o que mais também deu exemplo. Morreu, pois, o jovem, purificado de toda mancha e completamente entregue a Yahuwah, a Yud-Rei Vav-Rei. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. A mãe sempre foi a última, né? Que deu um incentivo. Mãe, pai, seja o último a incentivar o seu filho sempre. Não deixe o seu filho te incentivar. Mãe, você tem que guardar. Mãe, você tem que fazer. Pai, você tem que fazer. É a sua obrigação, como pai, como mãe, de ter a sua Torá no coração, buscar isso e ensinar o seu filho. E o último, irmãos, 42. Terminamos aqui nossa narração referente aos banquetes rituais e essas atrozes perseguições. Isso é Hanukkah. Isso é um povo zeloso de boas obras. Isso é o exemplo vivo. Vocês estão ouvindo muita gente ensinar que não precisa mais estourar, não precisa mais fazer nada. Que o Messias de Roma, que não é o Messias de Israel, ensinou a violar a Torá. Você pode comer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Hoje é só você levantar a mão, ainda você tem a audácia de dizer, olha, vem morar no meu coração, eu te convido hoje, porque o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Que isso, meu? O nome de quem foi escrito no livro da vida foi quem defendeu o Criador e a sua palavra, e os seus mandamentos, seus estatutos, seus zukim, seus mishpatim, seus mitzvot. Isso é Hanukkah. Isso não é uma luzinha que se acende na Hanukkah, não, que eu não tenho nada contra. Apesar de ser uma tradição, eu ensino a verdade para os meus filhos. Olha, se houve um milagre lá, tomara que houve, mas o maior milagre foi uma família se levantar, Yehudá Macabeu, sua família. E essa família aqui, ó, acho que foi antes de Yehudá Macabeu se levantar, que ele estava vendo todas essas torturas e matanças, e ele falou, não chega de ver isso, filho, morrer lutando do que morrer vendo o meu povo sendo destroçado. Irmãos israelitas, irmãos efraimitas, lute com o seu povo. Não seja um religioso, não seja de nenhum tipo de judaísmo, não seja de nenhum ismo, nenhum. Seja um israelita, seguidor da Torá. Não tenha um externo como, olha, agora eu uso kippah, eu uso barba, eu uso talit, eu uso tzitzit, eu uso véu, eu sei fazer o minhá, o shaharit, eu faço kabbalat shabbat, eu faço yom shabbat, eu faço os minhagim, eu lavo a mão antes de fazer o shabbat. Tudo isso é externo. E não modifica o que tem internamente. O que vai modificar o meu e o seu coração, como dizem em Emiarro 31, versículo 30 a 34, diz que ele colocaria Yahuwah, a Torá, no coração e na mente. Hag Sameach Hanukkah a todos.
E que essa família, essa mãe, esses 7 filhos, um dia possamos encontrar com eles e falar assim: muito obrigado por ter lido a sua história lá atrás e visto que vocês não negaram a Torá. Shalom, shalom. Hag Sameach a todos.